Vamos começar preenchendo nosso coração de muita alegria, de muita paz, para que esse ambiente que já se encontra envolvido em luz possa nos propiciar uma capacidade um pouquinho maior de compreendermos aquilo que às vezes nós já estudamos centenas de vezes. A cada vez que eu abro o livro dos Espíritos, que eu adentro outras obras, como as de André Luiz, Emmanuel, a gente descobre que, nossa, quantos detalhes que passam por nós e a gente só com o tempo vai encontrando esses detalhes. E é com esses detalhes dessas obras de Allan Kardec e de autores mediúnicos consagrados, porque tem muita porcaria na praça, infelizmente eu tenho que dizer isso, né? Tem muita literatura que está distorcendo a doutrina espírita. Então, que a gente se afinize com aquilo que já está dentro de uma veracidade maior, de uma revelação que se pode hoje, com a razão, né, porque é necessário ter o raciocínio, no sentido de razão de raciocínio, do que o mundo espiritual veio nos trazer a pedido de Jesus ao seu Pai. Né? Jesus pede ao Pai e diz que nos mandaria um novo Consolador que nos revelaria coisas que ele não estava, naquela época, apto a revelar, devido à nossa situação intelecto-moral, que ainda não estava tão, assim, entre parênteses, avançada quanto hoje, mesmo com todo o primarismo que a gente ainda encontra na Terra. Então, para falar de processo reencarnatório e processo desencarnatório, nós teríamos que fazer uma reflexão. Para ver reencarnação e desencarnação, temos que ter o quê? Um corpo, né? Então, ele tem algum ponto de partida. Então, o universo ele é formado por 3 princípios: Deus, Espírito e matéria. E na formação dos universos, que são muitos, a gente teria, eu falo de universos porque existe um universo material visível e um invisível, e nós não temos ainda capacidade na nossa condição da Terra de perceber a grandiosidade de todas essas dimensões que nos rodeiam. Sabemos isso muitos por teoria, outros, quando tem mediunidade, adentram um pequeno pontinho aí nesse mundo invisível, mas é impossível saber, vamos dizer assim, na sua integralidade, o tamanho, o poder e a graça da criação divina. Então, nós vamos fazer uma viagem primeiro na formação da Terra. Nós sabemos que há várias teorias da formação da Terra. Quem quiser estudar um pouquinho também tem na Gênese, mas hoje, com o avanço da tecnologia e da ciência, com os novos telescópios como o Webb, wie heißt denn der Webb? Tem um novo, o James Webb. O James Webb, esses estão nos mostrando o universo lá fora de uma forma que nos deixa assim encantados de ver a grandiosidade do poder de Deus. Então, a ciência em si, falta um pequeno passo para admitir que nós somos seres universais e o fenômeno que aconteceu aqui na Terra para dar origem à vida é igual ao que está acontecendo neste momento em algum canto no universo, porque o universo não para de se expandir e Deus jamais descansa. E Kardec tem a bondade de tirar Deus o Deus bíblico e nos dá um Deus renovado de amor e poderoso, mas cheio de compaixão por nós. E muito justo, sábio, onipotente e onipresente. Porque se assim não fosse, não haveria reencarnação. A vida seria apenas uma breve experiência que começaria no ventre materno e terminaria num túmulo. E haveria uma grande injustiça. Se Deus não fosse bom, se não fosse misericordioso, e se não nos desse a reencarnação, para que a gente pudesse recorrer à correção dos nossos erros, refazer caminhos tortuosos que trilhamos no passado e construir em nós um futuro
de bênçãos, de alegria, de libertação, de luz, né? E aí começa esse caminho em algum momento em que a Terra foi criada e que pela história que nós conhecemos do mundo espiritual, temos como organizador, co-criador, né? Porque um espírito crístico não é o criador, que só existe um criador, mas ele é co-criador e a comando das benevolências de Deus, ele pede para Jesus cuidar de uma comunidade em falência. Mas dá também a possibilidade dele reger um planeta onde espíritos recém-criados poderiam ser aqui desenvolvidos. E aí a gente vai ver nessa história toda que há uma evolução humana, né? No Caminho da Luz diz que o homem não desceu das árvores. Se nós fôssemos macacos de origem, não haveriam macacos agora, né? Nós não teríamos os símios mais próximos da nossa conotação genética. Então, nós passamos por fase. Será que podíamos desligar porque a gente está... Senão eu me sinto não ouvida e começo a gritar mais, aí o esforço é maior, tá bom? Então, nós vemos que a criatura humana, ela teve um ponto de partida, como se fosse um disco, ou como se fosse uma chavinha dessas que a gente tem sem nenhuma informação dentro, mas com potencial. É necessário colocar informações dentro dessas chavinhas. Até essas chavinhas vão desaparecer daqui a pouco, né? A gente não vai ter mais isso. Como nós perdemos o CD, os grandes computadores, e daqui a pouco a gente vai estar carregando um computador inteiro, que já é isso, né? Mas de uma forma muito mais virtual, como no plano espiritual. Através do pensamento, daqui a alguns milênios, tudo na Terra será feito através do pensamento, assim como no mundo espiritual já ocorre. Então, essa evolução que nós temos alguns resquícios resgatados pela arqueologia, ela nos leva a perceber que o corpo humano ele foi também se transformando. E não se engane, continuamos nessa transformação, né? Daqui a alguns milênios, nós vamos ter muito aparências iguais, vamos dizer assim, não haverá tanta transição de raças, que eu detesto essa palavra, né? Mas ainda é usada. Nós vamos nos mesclar tanto que o genótipo e o fenótipo vai ficar muito parecido em cada ser humano. Não que eles vão ser absolutamente cópias uns dos outros, vão ter sua aparência. Mas, por exemplo, a pele talvez não vai ser mais uns brancos, uns negros, asiáticos. Nós vamos nos mesclar, isso é inevitável. Tá? Como aconteceu na época deles, por extermínio de prevalecência genética, muitas dessas raças foram desaparecendo, né? E dando lugar a seres mais capacitados a se intelectualizar. Isso vai passando esses são poucos exemplos, porque nós sabemos que o ser humano surge em vários pontos do globo ao mesmo tempo, né? Através da evolução das espécies. Mas esses são vamos dizer, o que a arqueologia descobriu, tem muitos outros, eu só estou colocando assim exemplos básicos, tá? E nós ainda vamos encontrar muito mais coisas no futuro, que nós temos o Australopithecus, que tinha uma aparência muito próxima ao símio, né? O Homo erectus é quando o ser humano começou a andar com os pés, né? Depois o Homo habilis, começou a inteligência dar seus primeiros passos e nós temos ferramentas, nos equiparmos para defesa e sobrevivência. O Homo neanderthalis, onde ele já está aprendendo a guerrear, caçar e fazer muitas coisas, com o que o Homo habilis também desenvolveu. E o Homo sapiens começa aquele momento da grande transição, porque ele percebe que ele existe. Esses todos ainda não tinham uma consciência plena de que eles existem. Nesse momento que nós existimos, os nossos atos começam a ser somados na nossa história. O bem e o mal têm necessidade de ser conhecido para que a gente desenvolva na gente a consciência e o que é realmente discernimento. Há o discernimento quando nós sabemos o que é certo e o que é errado. Mas levou tanto tempo assim? Sim,
porque é um processo que nós ainda estamos nele, nós ainda encontramos pessoas muito inconsequentes, inconscientes e que não têm discernimento do que é certo e que é errado. E às vezes até nós mesmos adentramos esses patamares que a gente tem que começar a vencer em busca da verdade. A gente está em busca de 2 pontos na humanidade: a verdade, né, que a ciência se instala com toda a veracidade, de intuito de descobrir o porquê das coisas, e também a filosofia, que nos leva a procurar qual é o sentido da existência. E chega o Espiritismo e nos traz assim uma chave para abrir essa porta das nossas dificuldades e os nossos horizontes, para que a gente saiba realmente, olha, tem que ter uma finalidade, não é possível, né, que a gente nasça, cresça, morra e vai para o nada, se dilui tudo. Tem várias teorias, né, o panteísmo, etc. Mas nenhuma leva às conclusões tão lógicas e sábias que o Espiritismo. Nós vamos ver que o corpo também foi se desenvolvendo, com o corpo também foi se desenvolvendo o cérebro, porque o cérebro, quanto mais ele vai aprendendo e se ativando, mais ele se capacita em aprender mais. A gente sabe que hoje a neuroplasticidade leva a gente, mesmo que a gente tenha doenças degenerativas, lutar contra o tempo usando o cérebro, né? Usando todos os potenciais do cérebro para que essa doença não chegue tão rápido na nossa existência. Essa que vos fala está com lesões cerebrais, né? E os médicos não entendem porque a lesão cerebral não tem diagnóstico, né? Isso acontece com a gente, mas se nós mantivermos a mente ativa, ano passado não estava ativa, ano passado eu tive muitos lapsos de memória, e fomos trabalhar, né? Trabalhar com a vontade, essa máquina, essa força, essa potência maior da nossa alma e desenvolver aquilo que está nos faltando, né? É a vontade que é a mola mestra da fé, do amor, da caridade, de todas as nossas ações. Então, enquanto o ser humano não domina a própria vontade, ele sempre vai cair e ficar no chão. Então, quando nós caímos, temos que ter a vontade de levantar e aceitar que alguém nos estenda a mão para sair disso. Então, o cérebro foi se desenvolvendo, né? Ao ponto de que, quando nós nos tornamos homens sapiens, aí era o momento X em que Jesus poderia absorver espíritos de outras esferas para reencarnar aqui. Espíritos que já estavam na condição de homo sapiens também, vivendo suas vidas em momentos como o da Terra agora, nós já podemos saber que haverá uma transmigração e muitos espíritos da Terra vão renascer em planetas inferiores, no sentido de transição, né? Nós vivemos, todos os planetas e todas as humanidades do universo, elas passam por transições, desde que é formado, tanto transições do globo terrestre quanto da humanidade que ali habita, e esses cérebros já poderiam vir reencarnar assim, são os degradados que Jesus abraçou, né? Que até poucos anos atrás, Divaldo nos informou que tínhamos 18 bilhões de espíritos aguardando reencarnar sobre a Terra. Se a gente tem só 8 bilhões hoje, imagina, ainda faltavam 10. Só que o número aumentou, porque há pouco tempo Divaldo falou para a humanidade que agora são 28 bilhões. A gente está em pânico porque tem 8 bilhões. Existem estruturas nas margens da humanidade querendo exterminar, porque eles acham que é muita gente. E as pessoas estão sendo envolvidas nesse contexto sem perceber. Mas nós temos 22 bilhões menos 8, são 14 bilhões ainda para reencarnar. A coisa aumentou muito. 14 não. 20 bilhões para reencarnar, desculpa. Esses espíritos estão sendo recebidos pelo Cristo, porque nas condições que a Terra está de provas e expiações ainda, passando por uma transição, esses espíritos podem encontrar aqui as provas necessárias, cumprir aqui suas expiações para evoluírem. E muitos que vêm, se tomam um bom rumo, podem nos ajudar também no progresso espiritual da humanidade. Porque junto com esses não tem só degradados, existem também missionários, né?
Então, quando o nosso corpo já tinha capacidade de um cérebro humano em condições de maior raciocínio, eu penso, logo existo, né? A gente pode receber mais pessoas aqui. A gente também, assim, só para ilustrar que o corpo humano também foi crescendo. Nós éramos pela nutrição ainda muito baixinhos, né? E depois nós chegamos numa média do Homo sapiens entre 1,70 e 1,80. Mas hoje nós temos o Homo sapiens tecnológicos, né? É só isso aí que a gente vê. E se a gente não tiver cuidado, nos irão roubar a memória, que já estão fazendo isso. Então a gente tem que fazer um esforço para a gente sempre estar exercendo uma função de memória. Não, eu vou guardar esse número aqui, mas vou tentar decorar, porque antigamente nós sabíamos, não sei se vocês, todos os números de cor. Hoje eu não sei o nome da minha filha. Se eu não tiver um lugar para olhar, eu não sei. Então, estão nos roubando a memória, né? Estão nos seduzindo, porque o tempo está escoando e tudo que a gente era capaz de fazer nas nossas existências antes, agora diminuiu. Porque a gente se deixa seduzir, né? Não estou fora. Às vezes por um... né? Por uma coisa, um assunto que a gente lê 1000 vezes, então nós estamos diminuindo o nosso tempo útil espiritual sobre a Terra. E vamos falar daquilo que nós viemos falar, que é a reencarnação. A reencarnação é uma base potente da justiça divina. É a prova maior da benevolência, da indulgência de Deus, do amor que Ele tem por nós, né? Por quê? Porque Ele não condena o criminoso, senão Ele dá as possibilidades de que o ser, mesmo cometendo os maiores erros da existência, ele pode voltar e corrigir. Ah, mas se a pessoa for má e está ouvindo isso, ela vai continuar má porque ela sabe que tem a vida pela frente? Aí o problema é dela, é uma decisão pessoal. Mas a maioria das pessoas reflete nesse ponto. Meu Deus, eu sou má, o que será de mim, né, no futuro? Ei, eu preciso refletir, será que Deus existe mesmo? Mas existem ainda almas tão primitivas encarnadas na Terra que nada os tocam. Então a gente tem que ter a paciência de esperar que eles se desenvolvam. Mas a reencarnação em si, ela ocorre entre um período e outro das existências. Nós tivemos um ponto de partida como espíritos, a gente viu ali desde um espírito recém-criado até um espírito que já tem seu cérebro desenvolvido, e esse ponto entre uma encarnação e a outra se chama erraticidade. Então, quando é um período entre vidas físicas, porque a gente tem que ter certeza absoluta que a vida real não está aqui. A gente tem aqui um corpo físico para viver uma experiência espiritual. A tua existência atual é a mais importante de todas as tuas existências. Principalmente nós que estamos tendo contato com todas essas informações do mundo espiritual através de Allan Kardec e dos médios que trabalharam para isso. E os médios que vieram depois para complementar com exemplos, com livros que trazem descrições perfeitas da reencarnação, como Missionário da Luz, Evolução em Dois Mundos, O Consolador. Então, quando a gente estuda esses livros, a gente vê a grandiosidade do planejamento divino. É inacreditável quase. Então, após a gente desencarnar, né, o espírito pode reencarnar logo ou depois de intervalos. Ah, se eu desencarnar hoje, eu posso reencarnar amanhã? Pode. Nada impede. Se você já saiu do estado de perturbação, se os espíritos já te prepararam, pode em algumas horas uma pessoa reencarnar, tá? Mas também pode ser que seja longo esse período, porque nessa erraticidade existem espíritos que nem reencarnar querem, porque têm consciência de todo o mal que fizeram e para reencarnar eles sabem o que vai se passar com eles. E muitos espíritos renitentes, e que nós chamamos endurecidos, que estão para disturbar o planeta, a humanidade terrena, são retirados na marra do mundo espiritual e fazem os bons espíritos uma reencarnação compulsória para que ele tome um choque novamente com o corpo, comece a viver
as provas e as expiações para fazer um processo de mudança. Porque tem espíritos que estão há séculos desencarnados. E Deus está dando oportunidade até determinado ponto. Mas para que eles reencarnem e para que eles se transformem em seres do bem, é necessário que nós, seres encarnados, comecemos a ser bons. Porque há espíritos maus, porque não há espíritos bons reencarnados sobre a Terra suficientes para amenizar essa atração psíquica da humanidade, trazendo cada vez mais espíritos necessitados para cá. E essa é a transição que a gente está atravessando. Eu tive a oportunidade de estar em Milão, estava numa pensão junto com o Divaldo, e acordei às 5 horas da manhã e falei, vou descer. Quando eu desci, ele estava sentadinho numa cadeira olhando para uma janela. E eu falei para ele, Divaldo, eu chamava ele de Didi, o que você está fazendo aqui? Ele falou assim, estou orando, minha filha. E aí, eu nunca pensei que ia participar de um momento daqueles. E ele olhou pela janela e chorou convulsivamente. Eu nunca pensei que ia ver Divaldo um dia chorando. E ele falou, os céus da terra, isso foi em 2008, mais ou menos, por aí, entre 2006 e 2008. Ele disse, os céus da terra estão cinzentos. As trevas estão dominando. E chorou de soluçar. E eu me abaixei no joelho dele e falei, mas Dio, o bem vai vencer. Eu sei disso, minha filha. Mas até o bem vencer, haverá muita dor e ranger de dentro. E a gente nem estava vendo essas guerras que nós estamos vendo hoje. E eu tinha marcado com ele para ir para a Síria em fevereiro daquele ano. E foi exatamente no dia que eu estava pensando em viajar, ele me escreve, nós não vamos. Explodiu a guerra na Síria. Então são coisas que nossa humanidade primitiva ainda faz. Bem, vamos seguindo adiante. Então, para esse entre vidas, entre você desencarnar e reencarnar, existe os mundos transitórios, onde nós vamos lá para estudar e nos preparar para a próxima etapa, que no nosso caso, aqui da Terra, são colônias espirituais para os espíritos normais como nós. Mas que muitos dos espíritos missionários que renascem aqui têm a bênção de poder fazer essa reparação em outros planetas, né? Esse refazimento em outros planetas. Existe um planeta que eu escrevi até para Divaldo, eu estive lá, aí ele falou assim, eu sempre vou para o planeta azul, os espíritos me levam para descansar, ele disse, né? Então fui pesquisar, porque é exatamente lá que eu tive, e ele falou, às vezes eles nos tiram para que a gente tenha um refazimento dos choques que a gente vive na existência, né? E também vá lá, né? 98 anos de luta sem desistir jamais. E às vezes a gente quer desistir, porque os tropeços são tantos, as lutas são tão cruéis, quando a gente vai servir ao bem, servir ao Cristo, que às vezes a gente tem os momentos de fraqueza. Mas graças a Deus tem esses exemplos, para que se eles conseguiram, nós temos a obrigação de conseguir também. Então, nesses mundos transitórios, essa foto é uma pena que não dá para ver aqui tão linda, quanto ela realmente é. Foi tirada por um fotógrafo, é a nossa Via Láctea, tá? Lá no deserto, no deserto de Uyuni, na Bolívia, é o maior espelho do mundo. A água reflete a Via Láctea e esse fotógrafo, Jason Huerta, fez essa foto e foi classificada como a foto do ano pela NASA. De tão linda, de tão bela. E aqui a gente tem uma visão da nossa Via Láctea, imaginemos que James Jeans, né, nos informou, não sei se tem outros números hoje em dia, que só na nossa Via Láctea nós temos mais de 100 bilhões de sóis. Então se pressupõe que nesses sóis existe também outros planetas como o nosso ali,
vivendo, né? Fisicamente como nós, ou outros planetas habitados, mas não visíveis com o tipo de biologia que a gente tem, porque os olhos não vão enxergar os espíritos que estão ali, como Júpiter, Saturno, Plutão, etc. Com espíritos mais desenvolvidos e até em algumas situações um pouco menos desenvolvidos, mas estão ali como um local temporário, né? Porque não existe nada que seja permanente. Nós estamos num processo de evolução universal. A humanidade toda, como nós, de todo o universo, teve o mesmo princípio e tem o mesmo destino. Fomos criados para o bem, para a luz, para a felicidade, para termos paz, alegria de viver. Então, essa construção, ela exige de nós sacrifícios tremendos, porque nós temos que nos tornar seres humanos resilientes. Que nem aquele, não sei se vocês lembram, eu era daquela época que tinha um João Bolão, lembra? Que tinha uma terra embaixo, a gente batia nele, ele voltava, né? Então, a geração de agora não conhece isso. Mas eu sou da época do João Bolão, então eu tenho o João Bolão como o meu exemplo. Você cai, mas levanta. Você cai, mas levanta, né? E se alguém quiser te ajudar, aceita. Porque às vezes nós nos fechamos em nós e o problema aumenta de intensidade. Então, vamos lá. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Para a reencarnação, nós vamos ver que nós precisamos ter pais, né? Ou doadores de gametas, né? Porque a gente também tem a inseminação in vitro, que ainda não é possível fazer um desenvolvimento físico do ser humano in vitro, somente a fecundação para a implantação no ventre, no útero. Os pais dão a vida física. Ah, então o filho que eu tenho, o corpo dele é meu? Não. Então muitas pessoas falam, eu faço aborto porque o corpo é meu. O seu corpo é seu, mas o espírito que está renascendo no seu ventre não é seu. Você o hospeda. Ele é um parasita. Olha o sentido da coisa, porque o feto, quando se aloja, né, na nidação no útero materno, ele começa a precisar que aquela mãe lhe transfira inconscientemente as energias para que ele renasça, o alimento para que ele possa ter a multiplicação celular. Então, os pais dão a possibilidade da vida física, mas aquele espírito é único. Não partiu dos pais, não nasceu dos pais, como nós não nascemos de ninguém. Nascemos da fonte criadora como indivíduos únicos. E a prova disso está também no físico. Olha as nossas digitais, ninguém tem igual. Olha a nossa íris, que nasçam os 28 bilhões de criaturas, ninguém é igual. Olha que coisa fantástica, uma prova da individualidade que forma esse corpo. Porque quem forma o nosso corpo no ventre da mãe somos nós, gente. Não é ninguém mais, nem ela. Ela pode ajudar a ter um desenvolvimento celular maravilhoso, um momento super equilibrado de volta à existência física ou turbulento. Depende de tudo que a família vai fazer em volta daquele ser que está sendo gerado naquele ventre. Não se engane que as crianças no ventre das mães não escutam. Elas ficam inconscientes só até o 21º dia após a fecundação, né? Depois elas podem ter muita consciência ou impressões, a depender do nível espiritual daquele ser que está voltando à Terra. Um espírito muito elevado, nem esses 21 dias precisa. Vocês acham que Jesus foi descansar no útero de Maria? Não. Ele estava em plena ação, regindo aquele movimento apenas com a sua vontade na formação do seu próprio corpo. Eu estou vendo que isso daqui não vai terminar hoje. A alma é indivisível e não se transmite. Ponto final. Ela não foi transmitida pelo pai e pela mãe. Não. Ela é única. Os laços familiares atravessam existências múltiplas. Por isso que a gente volta muitas vezes para os mesmos componentes de famílias anteriores, né? É uma regra, mas que tem muitas exceções dependendo da nossa necessidade.
porque nós podemos dar à luz a um inimigo que nunca foi parente, nem biológico, né? Nem tampouco uma pessoa que nós tivéssemos afinidade para receber no nosso ventre. Porque as leis propiciam as possibilidades que a gente perde durante a nossa história reencarnatória, que é a de amar o inimigo. A primeira coisa que a gente faz é perseguir, é invejar, é tentar derrubar o inimigo. Mas Jesus nos diz a saída para tudo, todas as dores da humanidade é o perdão. Por que a gente tem guerra? Né? A gente vai ver isso lá na frente. Na erraticidade, o espírito estuda, observa e escolhe o gênero das provas e expiações adequadas ao próprio progresso. Então fui eu que escolhi, foi? Não vamos reclamar para não perder a chance que Deus está nos dando. Por pior seja a prova, lembre-se, fui eu quem escolhi. Tem exceções? Tem. Porque tem pessoas que estão inábeis a escolher suas provas. Como eu falei, os espíritos endurecidos, quem resolve isso são os mentores espirituais. São com a ajuda dos espíritos familiares que aguardam com amor intenso que aquele espírito se recupere, porque Deus não quer a morte do ímpio. Deus quer que o ímpio se refaça, renasça, se cure. Somos nós nesse processo todo. Então, vou pular. Deu para entender aqui? Estou falando muito rápido. A escolha das provas é um exercício real de livre-arbítrio que nós temos e responsabilidade. Porque se não fosse, quem ia aqui querer reencarnar na África, em um país que não tem nada e todo mundo está morrendo de fome? Levanta a mão. Mas tem gente reencarnando lá. Sabe por quê? A necessidade de se absolver da nossa consciência de culpa. Hoje nós temos na África espíritos iluminados renascendo para morrer de fome, para estar ao lado de outras almas em recuperação da própria consciência. Porque ninguém faz o mal impunemente. Mas não é uma punição divina, é um exercício de aprendizado. Porque ontem nós éramos senhores de engenhos, escravocratas, matamos. Como é folter? Como é folter em português? Não, folter. Quando a gente pega uma pessoa, bate, tem um nome, né? Vai além disso. As pessoas eram presas e as pessoas eram o quê? Não tem um nome para isso, Jesus. Deixa para lá. Quando você faz todos os maltratos humanos possíveis, torturávamos, matávamos à fome os escravos desobedientes, arrancávamos os filhos das escravas, bebês assim que nasciam, e 7 bebês contra um menino já criado em fazendas criadouros. De onde você sabe isso? Eu vi num desdobramento. Eu não consegui psicografar esse livro até o fim, porque eu passava muito mal. Eu estava numa fazenda de maturidade há mais de 20 anos atrás, e eu passava muito mal com o que eu via, porque eu nunca ouvi falar dessas coisas, mas eu vi, né? E as crueldades me deixavam muito, muito mal. Eu não posso falar o que acontecia comigo, mas então é uma coisa que essas pessoas que fizeram isso, inclusive conheci uma que foi capataz e reencarnou como mulher. E a vida dessa mulher era uma coisa mais triste desse mundo. Os pais eram uruguaios ou paraguaios? Paraguaios, e foram assassinados na frente dela, ela pequena. Ela foge para o Brasil, fica grávida depois de mocinha. Tem a sua filha, que era a maior alegria da vida dela, apesar do abandono daquele que lhe deu a possibilidade de ser mãe.
rouba seu filho, sua filhinha no hospital. Ela vem para a Suíça com doenças terríveis, né? Casa com suíço. E ele foi a grande ajuda para ela passar a vida inteira procurando essa filha. E depois de 31 anos de busca, de gastos, de tudo, porque naquela época não tinha internet quando ela desencarnou, ela vai encontrar com a filha e a filha não tem nenhum tipo de sentimento por ela e não aceitava que ela fosse a mãe, porque ela era muito mais negra do que a própria filha. Então são essas histórias que a gente não conhece, que são verdadeiras recuperações através da dor, e que quando ela foi desencarnar, ela falou assim para mim: deixa sempre uma cadeira para mim no SEAC. Eu falei: pode ficar tranquila, você vai ter sempre ali. E foi através dessa ligação com essa pessoa que eu pude adentrar, não sei por que cargas d'água, nesse psiquismo da escravidão. E se você fosse na casa dela, né, todos os quadros eram ligados a imagens assim da escravidão, de pretos velhos, essas coisas assim que ela tinha uma veneração. Ela renasce negra, mas o passado dela foi negra ou afrodescendente, né? A gente agora tem uma dificuldade para se corrigir dessas novas observações. Mas o passado dela não foi esse. As vidas anteriores foram de pessoa branca, né? Mas usou mal. E a mente e a culpa nos levam a projetar, a pedir: eu quero passar por tudo que um dia eu fiz uma pessoa passar de ruim, que eu não... A consciência, quando ela começa a se desenvolver e a expandir em direção ao bem, o peso dos nossos erros é muito maior. Então a gente tem que trabalhar isso também, porque apesar disso, nós temos que nos perdoar que somos seres falíveis. E o mais importante é reconhecer o erro através do arrependimento, que nos possibilita não errar mais. Esse é o grande segredo da alegria de viver. Eu me perdoo pelo erro, mas eu não errarei mais este erro. E vamos passar para o próximo, né? É assim que a criatura humana é. Aqui se encontra o milagre da reencarnação, a fecundação. Tá? Na doutrina espírita, nós sabemos do mundo espiritual o projeto tão profundo, complexo, que é chegar um ser humano à Terra. Gente, nós todos aqui em estado mediano tivemos dezenas de espíritos nos auxiliando para que nós conseguíssemos reencarnar. É um projeto único, de uma engenharia super ultra complexa, né? Então, nesse momento aqui, por sintonia magnética do perispírito do reencarnante e por sintonia magnética dos protetores espirituais que trabalham para que isso tudo ocorra dentro de uma harmonia e aquele espírito consiga se reencarnar, já é a vida. Já é a vida. A partir desse momento, perde-se a cauda do espermatozoide e esse óvulo agora, era ovo, a partir da fecundação é óvulo, ele sai rolando esse passeio pelas trompas de Falópio, buscando a sua casa máter, que é o útero materno, cheio de luz naquelas mulheres que vivem a sexualidade de forma abençoada, porque a sexualidade está corrompida na nossa terra. Se fazem tantas coisas ruins com a sexualidade. E a sexualidade é bênção divina. Para a alegria de viver, o ser humano é o único capaz de cultivar a sexualidade para a alegria de viver, como ápice de um relacionamento. Porque o relacionamento são 24 horas. E aquele momento não leva nem 12 a 14 minutos, né? Então, a gente tem que ver que ali está o sagrado em nós. E para isso temos que ter relacionamentos emotivos, de confiança mútua,
de respeito, de carinho. E o que acontece dentro de 4 paredes de 2 pessoas que se amam é bem diferente do que acontece em ambientes grotescos, onde há dilaceração, maldade, coisas horríveis que chegam a vampirismos muito cruéis, né? Eu falei seres, não importa que seres. Se há amor, ali há a presença do sagrado, né? Então, a partir desse momento, esse ser já está em busca, começa a divisão celular, que leva de 3 a 5 dias esse transporte do embrião da trompa para o útero. Mas o interessante é que quando a gente pensa assim, os espíritos vão estar olhando a gente ter um relacionamento sexual? Não, de jeito nenhum. Porque quando a gente estuda, né, a biologia da vida, a gente vai ver que o coito, né, o coito sexual, ele acontece. Mas para que o espermatozoide chegue até o óvulo, leva de 3 a 5 dias. Começa já a partir de umas 6 horas esse trajeto, né? Então, até haver a fecundação, a gente já está em outra noite de sono, né? Ou estamos fazendo alguma coisa, mas em geral é durante o descanso do corpo físico que esses processos acontecem, porque muitos desses processos necessitam desdobramento espiritual dos pais, mesmo que eles não lembrem disso. Então, os pais também participam ativamente do processo biológico espiritual. Aqui é quando a anidação, aqui ele acha o endométrio maternal e começa aí a se instalar, a sugar as energias, as substâncias que vão lhe possibilitar a formação dos seus órgãos, né? A multiplicação celular, os órgãos, e aí é quando dá essa anidação que o hormônio da gravidez, HCG, começa a ser gerado e a mulher já pode ter certeza que ela está grávida através de um exame. A medicina considera a gravidez a partir desse ponto. Ela não sabe o trabalho que deu para chegar a esse ponto. E que ali a gente pode estar interrompendo uma vida que seria muito importante para a Terra. Muito importante. Imagina se o José tivesse renegado Maria. Imagina se Maria num desespero, porque aborto sempre existiu, todas as loucuras desse planeta para serem feitos. Imagine se por desespero ela deixasse de ter Jesus. Quais as referências que nós teríamos hoje? Bom, então, que a gente não aceite que eu quero tirar porque é só uma bolinha. Não, é um espírito que apostou em vocês, em nós, que ele nasceria para cumprir a sua missão, a sua tarefa, ou mesmo as suas expiações e provas necessárias. O Espiritismo não quer levar isso como sentimento de culpa para os corações maternos e paternos que fizeram isso um dia. Mas quando a gente faz e a gente não sabe, o nosso erro é diferente. Agora que a gente sabe conscientemente, porque inconscientemente todo mundo sabe que não deve, porque é lei. E lei divina está na nossa consciência. Agora, se você ainda não estava desperto realmente para saber que isso é assim, você tem o direito de se perdoar, de traçar talvez uma nova possibilidade desse espírito renascer. E se não for nessa vida, será na próxima, porque vocês têm uma ligação com o outro. Inclusive, olha o absurdo difícil das pessoas entenderem, que eu entendo plenamente. Inclusive, quando ocorre a maldade, o crime odiento do estupro, aquele espírito tem uma ligação com aquela mãe. O estupro é apenas uma matéria, apesar de ser odiento, de ser criminoso. E se a pessoa engravidou, não foi o acaso.
Aquele espírito estava na aura da história dessa pessoa, certo? E ele merece nascer. Quando que os espíritos dizem que a gente pode abortar? Quando a vida que vai chegar não prevalece sobre a vida que já existe, sabendo-se que se aquela gravidez, por exemplo, tubária, não foi interrompida no início logo, aquela mulher pode morrer. Está lá no livro dos Espíritos, né? Então, nesses casos, mas não no aborto. Não. Eu sei que é uma expiação das mais cruéis. E pode ser que essa mãe não queira ter esse filho, mas ela gere e dê esse filho para quem lhe pertence. Porque às vezes a gente vai parir um filho que não é para nós. Talvez é também para uma outra família que tem uma capacidade maior de cuidar daquela alma do que nós mesmos. Mas nunca mate um filho no ventre. Você não sabe qual é a genialidade que pode estar nascendo. Você não pode saber que talvez essa pessoa venha cumprir um papel muito grande na sua história. Entre na internet e veja mães de filhos de estupro. Quantos desses filhos se tornaram alicerce para essas mães para o resto da existência? É claro que vocês vão ver a história também do outro lado, mas nem os nossos filhos saídos do nosso ventre, através de um amor que a gente tem por um esposo, pela nossa família, tem garantia de não nascer perverso. Não existe garantia, a gente não sabe o papel, pelo menos conscientemente, das provas e expiações que a gente abraçou. E qual o fator que nos levou a dizer, quando estávamos lá em cima, pode me mandar essa alma que eu vou ajudar ela a se recuperar. Os filhos difíceis são grandes missões dentro da família. E qual é o objetivo, qual o fim objetivado com a reencarnação? A expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Porque se nós somos pais imperfeitos, está lá no Evangelho. Nós queremos ver os nossos filhos queimando no fogo do inferno eternamente, como muitas promessas religiosas o fizeram. Jesus usou a figura do fogo, né? Do inferno. Né? Por quê? Porque estava falando em homens primitivos, que uma coisa teria que lhes impressionar o sentido, então dava medo queimar. Mas o queimar, filosoficamente falando, é a consciência. Nós não nos livramos das faltas que fazemos. Nós temos que corrigi-las, né? E temos que expiar, ou seja, muitas vezes vamos passar na própria existência aquilo que fizemos outro passar em existências passadas. Como foi o caso que eu contei dessa nossa irmã, lá do SEAC, que já desencarnou tem mais de 10 anos, mais de 15, que nada, 18 anos atrás, que a gente ainda não estava nessa série. Então, quando o espírito entra nesse processo de existência, eu existo, e sai do mundo animal, que ainda não tem livre-arbítrio, ele passa a angariar a experiência, desenvolver sentimentos e fazer um progresso infinito. O progresso da alma humana é infinito. A gente nunca para. E a gente nunca regride. Tá? Tá claro até aqui? Alguma pergunta? Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Então, a existência é uma grande prova, por isso que não existe homem feliz sobre a terra, ser humano feliz sobre a terra. Porque para a gente ser feliz, a gente tem que resolver o passado. E aqui está bem distante da gente fazer todas as contas e dizer está positiva, né? Mas é importante o que a gente vai fazer agora, aqui no futuro. Estamos sendo pessoas que perdoam? Temos facilidade de perdoar? Quanto maior é a facilidade de perdoar que um ser humano tem,
Isso significa que ele está vencendo alguns monstros terríveis que o corroem, que são o orgulho e o egoísmo. Então, olha, gente, vamos perdoar. Dói, é difícil. Às vezes são coisas que são tão traiçoeiras, tão ruins, tão surpreendentes, que a gente pergunta como perdoar. Mas tem que, não tem saída. Porque senão quem vai pagar pelo problema somos nós. Infeliz é o que causou a dor. Então a gente tem que começar a mudar o foco. Infeliz é quem me fez sofrer. Eu é que estou permitindo esse sofrimento ficar em mim. Então se despede desse sofrimento. Porque enquanto a gente ficar no passado, a nossa alma não progride. Quem fica no passado é múmia. Quem investe em passado é museu, né? Então não vamos ser arqueólogos das existências passadas cavando o osso velho. Vamos para frente. Vamos crescer. Fala, quem passou pela nossa vida, fez isso, fez aquilo, que vai cuidar da sua vida. E tem gente que ainda deixa rastro, né? Eu estava atendendo lá no Brasil uma moça e ela teve um caso com um rapaz, ficou doida para fazer uma família com ele e, de repente, ela falou assim, ele vai casar com outra, mas ele ainda me deve R$1.000. Eu falei, esqueça esses R$1.000, porque esses R$1.000 é o fator de ligação seu com ele para um processo de obsessão. Abra mão, se livre. Peça para Jesus fazer aquela pessoa bem feliz. Mas peça para Jesus fazer feliz. Se cure disso. E também existem os homens que passam por isso, né? Porque o sentimento humano é o mesmo. O amor é igual, né? A decepção, a desilusão atravessa nossas existências. Mas a gente tem que lembrar que Deus mandou que nós aprendêssemos a sua lei suprema. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao meu próximo como a mim mesmo. E a mim mesmo a gente está amando? Ou estamos deixando que as pessoas façam da gente o que elas quiserem? Ou estamos permitindo que o sofrimento se instale na gente num processo de obsessão? Vamos nos livrar disso. Olhe-se no espelho de manhã e faça como meu marido. Menino bonito, 67 anos de praia, morando na Suíça, né? Porque ele é carioca, né? Então, todo dia. Então, aquela é uma forma da gente se estimular que nós somos lindos, nós somos perfeitos, nós somos saudáveis ou não. A doença é uma liberação da nossa alma. Ela precisa muitas vezes nos alcançar para nos empurrar para frente, que nem aquele guilhão, aquela ponta de metal que os vaqueiros botam para a vaca ir para frente, porque a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Jesus está te conclamando, aprenda com isso, cresça com isso, e você vai curar sua alma mesmo que seu corpo não se cure. Isso é o que a gente tem que ter, a doença no corpo, mas não na alma. Porque a do corpo é uma expiação, uma expurgação de um delito qualquer que a gente cometeu. E todas as vezes, por exemplo, que eu tenho a oportunidade de falar com mulheres com câncer, principalmente câncer de mama, eu pergunto, você tem ideia, vem alguma coisa na sua cabeça do que lhe causou esse câncer? Todas elas falam alguma coisa. São emocionais, falta de amor, abandono acompanhado, desvalorização, maternidade frustrada. Mas tem câncer que é causado por medicamento. Aí também é expiação. Porque que talidomida gerou tantas crianças sem os membros? Porque não foi o espírito que chegou deficitário, mas ele é que nem aquela bala perdida. Aquele espírito tem uma carga tão grande de possibilidades de não dar certo, que a mãe tem um problema e lhe davam talidomida. Porque nascem crianças em zonas de radiação atômica deficientes. Esses espíritos precisam renascer. Eles estão numa expiação das mais cruéis nos braços de pais heróis, que lhe propiciaram estar na Terra para refazer o seu perispírito. Porque todas as deficiências físicas e mentais
que possibilitamos vir à Terra através de corpos, possibilita esse espírito sair com o perispírito reconstruído para uma nova existência feliz, já com membros, já com a mente funcionando. Tudo vai depender daqueles que vão abraçar essa missão árdua, difícil e muitas vezes muito bela, porque eu vi heróis. Eu conheci uma pessoa numa viagem que eu fiz a Sevilha, um casal com um filho já de 31 anos, e ele deitava no colo da mãe, se jogava, a mãe não conseguia comer, né? Fazia ruídos. Aí eu notei que os dois falavam português, cheguei perto dela e falei, nossa, a senhora é brasileira? Sou. E ele é seu filho? É meu filho. E você mora onde? Ela, no Brasil. Aí eu achei estranho, né? Aí eu falei, o que a senhora está fazendo aqui nesse país? Não, nós não estamos nesse, nós estamos fazendo um tour pela Europa para meu filho conhecer a Europa. Oi, me arrepio toda. Foi tão lindo conhecer, e ela ria. Ela tratava ele como um bebê de 31 anos, com um amor. Gente, ela já não tinha mais 20 nem 30 anos, era uma idosa. E o marido lá tranquilo. Ele vai, a gente troca, daqui a pouco eu fico com ele. Um homem desse tamanho assim, né? Então nós vamos ver que há um planejamento. As coisas não são assim sem desordem que nem a nossa vida. Ela é muito bem planejada, né? A reencarnação. Então vamos pegar um caso de reencarnação rapidinho. Que horas que eu paro? Tá, então vamos correr. Vamos pegar esse caso de reencarnação que está em Missionários da Luz, que é a famosa reencarnação de Segismundo. Eu acho que todo mundo aqui já conhece, mas a gente pode pegar como um exemplo. Primeiro, os espíritos veem a necessidade de Segismundo reencarnar no lar de um senhor que ele havia assassinado, que foi Adelino. A mãe Raquel e o Adelino já tiveram contato com ele em outras vidas e ele deturpou o casamento. A mãe, como é um espírito mais evoluído, teve a paciência de enfrentamento. Mas o Adelino não perdoou o fato dele assediar a esposa, né? E no final, esse Segismundo mata Adelino. Adelino se reencarna, casa com Raquel novamente, tem um filhinho, que é o Roberto. E aí, no mundo espiritual, em pleno arrependimento, Segismundo é acolhido, começa a perceber o erro que cometeu, deseja reparar e trabalhou intensamente na colônia, ajudando muitas pessoas. Se tornou uma pessoa muito amada, tão querida, e que na hora H ele estava com um pouco de pressa de reencarnar e pediu para ser filho do Adelino. E quando ele pede, a espiritualidade aceitou. Então, há todo um preparo nesse trâmite para que a encarnação possa ser vitoriosa. Porque não é fácil receber um espírito inimigo dentro do lar. Por mais que haja o esquecimento. Mas enquanto está gestando, aquelas energias elas estão muito vivas. Porque o esquecimento acontece no momento que a criança respira o primeiro ar. Há um fechamento de determinadas glândulas, principalmente a pineal, que faz com que no corpo o espírito se esqueça quem ele foi, o que ele fez de errado e o que aquelas pessoas significam na vida dele. Mas há uma sensação. Então você vai olhar lares onde mães têm crises muito dolorosas porque ela não gosta do filho. Tem que ser tratado espiritualmente, tem que dar apoio a essa mãezinha, principalmente depois do nascimento, e elas não falam. Elas entram em depressão, não só pelo puerpério, mas pelo sentimento que elas não conseguem resolver, né? E aí vem o espiritismo, calma, tá só começando, daqui a pouco passa. Procure uma religião, ore, peça assistência espiritual a Jesus, para que essa sensação logo passe. Ela passa, e se você consegue vencer isso, a construção daquele amor é a cura de muitas possibilidades que foram dadas em várias existências do passado. Porque quando um inimigo precisa renascer do nosso ventre, deve ter aí várias situações que foram antigamente passadas que faliram.
Então a gente procura não falir nessa. Então eles prepararam o grupo familiar, o pai sempre de mau humor, a mãe sempre de uma bondade extrema, de uma compreensão extrema, e o filhinho foi imantado pelo Alexandre, que é um espírito de luz muito potente, para abrir os sentimentos do pai e pedir para o pai no outro dia rezar com ele. E o pai ficou tão tocado que rezou. E aí abriram-se os canais para um reencontro em desdobramento. O nosso corpo dorme, porque ele precisa de descanso biológico. Mas o nosso espírito não dorme. Ele se desdobra, sai do corpo, tendo um cordão de ligação entre o espírito e o corpo, e vai ao mundo espiritual. Então os dois se encontraram e foi um choque. Mas antes disso, o Adelino tinha pesadelos terríveis, recorrentes. Horrível. Ele estava sofrendo, por isso ele entrou num estado de péssimo humor e acabou contando para a esposa. Mas naquela noite que eles oraram com o filhinho, ele chegou até mais cedo do trabalho, ele tem aquele encontro com o Segismundo. E é um choque, né? Eu vou encontrar com você que me matou na vida passada, tendo consciência que você me fez algo muito ruim. Eu tenho medo de você. E estou com um pressentimento que algo muito ruim vai me acontecer, porque são as impressões, os traumas. Nós carregamos traumas vividos no passado para a reencarnação atual. Senão os psicólogos não estavam endoidando aí de saber o que é claustrofobia, aerofobia, tem umas outras, acrofobia, que eu tive. Eu tive um estado de acrofobia horroroso na ilha de Patmos. Não vou contar agora, mas são coisas terríveis. E a acrofobia, que é tratada pela medicina, eu fui saber que me jogou num trauma de uma vida passada. Eu não podia ver, meu marido respeitou até aquele dia. Então tinha um lugar onde eu não vi o outro lado da pista, meu marido parava, eu pedia, por favor, para. Não vai com carro, não vai com carro. E aí eu descia e eu olhasse se tinha o outro lado. Olha o tamanho da neurose, e eu não sabia de onde vinha. Então, o que é a acrofobia? É um medo de estar num alto onde você pode ser que caia. É diferente de aerofobia. É medo de altura. Não, é pior do que isso. É pior, é uma coisa de louco. É como ver um penhasco? Se você sempre acha que do outro lado tem um penhasco, no meu caso. De penhasco. Entendeu? Somos ex-suicidas. Então, o que acontecia nesses momentos fugia do bom senso. E eu sempre me considerei uma pessoa equilibrada até determinado ponto. E aí eu fui assim, anos e anos. Só que chegou em Patmos, ele quis fazer diferente. Ele acelerou. E eu fiquei no carro, abri a porta e desci o carro em movimento. E comecei a ter um surto horrível, que eu acho que no psiquiatra chamaria de surto psicótico. Me vi há mais de 1000 anos atrás, antes de Cristo, na Síria, sabia que eu estava na Síria, emendou-se com uma outra história que eu já conhecia, que eu não vou contar agora, mas que eu estava grávida, estava fugindo, e quando eu vi que eles estavam se aproximando, eu só me deixei cair. É por isso, esse momento que eu nunca quis sentir era um momento acrofóbico. E quando eu caí, agora nessa crise que eu tive, eu vi tudo de fora, como Gorete hoje, assistindo o filme. E foi uma cena muito triste, né? Então, é um suicídio? É. Mas teve muitas coisas que estavam a nosso favor. Porque essa história, um dia vocês vão ver no livro, que é muito doida, é muito complexa, muito triste. São armações que nós caímos, que realmente, às vezes a gente tem a pena até da gente, da história daquela época, né? Enfim, esses traumas. Então, a pessoa que tiver um trauma vai tratar, gente. Eu nunca tive coragem de chegar para um psicólogo e falar, olha, tem esse problema aí, o que eu faço? Né? Você tem que enfrentar, mas não naquelas condições. Porque até meu marido enlouqueceu. Ele começou a gritar também dentro do carro.
E aí piora a situação do acrofóbico, porque você se perde no tempo. Você não é mais você. Você viajou, você foi catapultado numa existência que teve uma morte traumática. Por isso as pessoas ficam, meu Deus, não vou entrar no elevador, que eu sei que, entendeu? Aí eu sei que eu não vou num lugar alto, porque é isso, né? E é interessante, o que é mais interessante para mim, que eu faço a ligação com essa acrofobia, é que se um filho meu chegasse perto de qualquer lugar alto, eu perco as pernas, caía de joelho, não conseguia andar. No cinema, uma vez que meu filho fosse cair, ele ia ter caído. Porque quando eu vi ele se aproximar daquele negócio do cinema lá em cima, me dá uma dor no útero e nas costas, de onde saiu o filho, que quando eu caí, ele morreu, né? A dor da perda, a dor fica gravada na alma, até você tirar aquela nódoa, já se passaram mais de 3.000 anos. 3.000 anos. Um suicídio que não é dos, vamos dizer assim, projetado. Quando ele é projetado, o problema é mais grave. Mas sempre tem uma saída, há uma assistência espiritual. Não. No caso de Sigismundo, mostra a reconciliação com os futuros pais. Ele, antes de reencarnar, eles fizeram todo um processo de tentar a aceitação da criança, porque senão poderia haver uma rejeição grave do pai em relação ao nascimento do filho, uma antagonia, um desprezo, e isso foi ter que ser resolvido antes da reencarnação. A assistência dos benfeitores auxiliaram na aproximação fluídica antes da concepção. Vamos lá. Agora, uma coisa que é interessante, tá? Que para mim foi novo, que eu nunca tinha percebido nesse livro, é que quando vai fazer a ligação espiritual, o Sigismundo começa a entrar num sofrimento profundo. E Alexandre explica que não é fácil para um espírito que estava numa esfera como o nosso lar, né? Que absorveu outras formas de energia, que comeu coisas que não fazia parte da nossa alimentação aqui e que teria que agora revitalizar-se de uma forma diferente para reencarnar. Então faz uma espécie de desintoxicação do bem. Tudo aquilo que você estava acostumada tem que sair do seu perispírito para que a reencarnação ocorra. Em vista da nova alimentação e novos hábitos do mundo espiritual, na colônia, em meio muito diverso ao nosso, o seu perispírito incorporou determinados elementos de nossos círculos de vida que havia no mundo espiritual, dos quais é necessário se desfaça a fim de poder penetrar com êxito a corrente da vida carnal. Então, há todo um trabalho, e eles dizem assim, esse é o tipo de reencarnação mais comum na Terra de seres medianos, tá? Agora, quando você fala de espíritos muito primitivos ou espíritos ultra evoluídos, é cada encarnação única. Não existe dois processos iguais, não existe dois acompanhamentos iguais, porque existe todo um processo de engenharia espiritual para que tudo funcione. Nós nascemos nos pais certos. Ah, mas meu pai e minha mãe eram cruéis. Foram certos, foram esses que você escolheu. Você disse que ia passar. Ah, eu tinha tendência a vício, vou nascer lá no meio de uma favela onde todo mundo vai tentar me aliciar para ser viciado ou para vender droga. Você quis porque você disse que ia aguentar dessa vez. E aí, às vezes, fica aquele ciclo vicioso, muitas existências, até o momento que se rompe. É necessário tomarmos uma postura do que nós pretendemos para nós nessa existência. Principalmente quem tem família. E todos temos. Porque quando nós não tivemos filhos, nós vivemos, não casamos, temos nossos pais, nossos familiares, que sofrem com o que passa conosco. É um sofrimento muito grande, eu falo como mãe, como avó, ver um filho sofrendo. Então, há esse processo vamos dizer, de readaptação do perispírito à matéria da Terra. Inclusive, isso ocorre nas transmigrações espirituais também. Porque quando nós estávamos num planeta, a gente usava um perispírito com a matéria que é essenciada ligada àquele planeta. Quando a gente vai reencarnar em outro, como a Terra, a gente se adapta a isso. E aqui é a mesma coisa, uma readaptação do fluido perispiritual para encarnar, né? A redução perispiritual é um processo de trabalho
intensivo. O espírito já está ali perto daquela família. Geralmente em algum local da casa, ligado ao psiquismo da mãe, ligado ao psiquismo do pai. E aí, quando chega a hora que eles veem que está tudo preparado, as emoções estão reajustadas, já houve o rompimento porque ele merecia, né? Pelos esforços que ele fez no mundo espiritual, porque a gente também evolui no mundo espiritual. A evolução da alma humana, ela ocorre em 2 mundos, desde que a gente não seja preguiçoso, desde que a gente sempre se coloque a serviço, tanto aqui quanto no mundo espiritual. Então, a redução do perispírito. E os espíritos assistem aquele homem e falam, você tem que ajudar, porque a gente tem que ajudar a reencarnar. Imagine se você é criança, imagine se você é bebê, porque a mente do desencarnado, ela plasma. Então, você tem que se plasmar, diminuindo de tamanho, sendo criança, até se transformar numa energiazinha que vai ser acoplada àquele encontro daquele espermatozoide, que vai ser ele o escolhido, magnetizado, para chegar no óvulo. E aí esse mecanismo magnético, ele faz parte da natureza. Porque ninguém consegue dizer, não vai não, ó. Ele vai, né? Agora, se tiver um óvulo maduro, que é o caso da concepção, né? Aquele espírito vai ser gerado ali. Aquele corpo para aquele espírito vai ser gerado naquela situação. Aí dá-se origem à multiplicação celular e à formação dos órgãos, que você já pode ver com 1 mesinho de idade, hoje em dia, que já tem alguma coisa batendo lá dentro. Então, eu sempre fico com uma pena, são mulheres tão bonitas, ativistas de aborto, mulheres tão cultas, ativistas de aborto, porque elas ainda não sabem, meu Deus. Elas ainda não notaram que a vida espiritual é a nossa vida eterna, ou de imortais, porque eterno é Deus, que não teve nem princípio, nem meio, nem fim. Mas a nossa vida imortal. Me dá muita pena, eu vejo ativistas assim, jovens, que não sabem nem o que estão falando. Abraça uma bandeira e vai ali, vamos abortar, é meu direito. Não é seu direito. Há coisas na natureza que nós temos a liberdade de fazer, o bem e o mal. Mas tem coisas que, apesar de termos liberdade, não devemos. E uma delas é o aborto, o assassinato, né? O suicídio e tantas outras coisas que fazem mal, tanto para nós quanto para o nosso próximo. Então, aí vem a gestação e a lei de causa e efeito modula esse renascer. O parto diz muito das nossas existências, gente. Existem partos complicadíssimos, com risco grande de vida. A gente estava falando, né? É o karma daquele espírito que está chegando. Né? A minha filha para nascer, desde a concepção até o parto, até ela ter 2 aninhos, era mais assim, parece que ninguém queria que ela ficasse aqui. Era uma coisa terrível. Ela nasceu sem respirar. Ela nasceu, teve que ser revivida. Eles esmurram a criança. Era uma cena tão horrível que eu só gritava. A mulher fez a massagem cardíaca, a criança de ponta cabeça, e eu vendo como mãe com a barriga aberta. Porque um parto colabado. Os médicos, às vezes, não acreditam que você está doendo, está dando anestesia lá para fazer a cesariana. Você fala, estou sentindo. Passou meia hora, a mulher me meteu o bisturi e eu fui com as pernas para cima e comecei a gritar. E a criança cola, fica vácuo e não consegue se mais puxar. E aí passa o tempo, minha filha é totalmente normal. Graças a Jesus, porque eu chamei só por Jesus. É totalmente normal. Mas o que era esse parto? Por que essas dificuldades de nascer? Né? Por que isso, aquilo? Quando eu olho hoje, eu vejo por quê. Tem gente que não é bem-vinda na Terra. Você vai ver. Agora, se não é bem-vinda também pelos pais, pode ter complicação no parto.
Corre risco a mãe, corre risco o filho. Então, nós temos que ver o que fazemos durante esse período. Ah, mas a mulher engravidou de mim, eu não queria ter aquele filho. Tudo bem, você tem o direito de não querer ter aquele filho, mas ele é seu. Arque com as consequências da irresponsabilidade, homem e mulher. Depois você pode fazer sua vida, casar, fazer família, mas aquele filho ninguém vai tirar de você a responsabilidade. Né? Não tem como. Então, nós ainda somos muito imaturos, muito irresponsáveis na área da sexualidade humana. Esquecemos que por 15 minutos de prazer nós podemos trazer uma criatura à Terra. E temos a bênção dos contraceptivos. Então, não consigo entender mulheres modernas fazendo aborto porque não se preveniu. Temos que cuidar disso. Porque para não ter doença vai se prevenir, né? Tem que se prevenir. Porque não está escrito aqui em ninguém as doenças viróticas que cada um traz. Cuidemos disso na nova geração. Eduquemos as nossas filhas e os nossos filhos para isso. Para o respeito, para o amor, pela sexualidade equilibrada dentro do sentimento de confiança, de amor, de carinho, de respeito mútuo. Porque assim a alma se ilumina. Aí você não vai ser uma adolescente desequilibrada, um adolescente desequilibrado, porque a gente está vendo aí aos montes, né? Então, nessa lei de causa e efeito, nós vamos encontrar os vínculos corretos, as provas corretas, as expiações corretas, em determinados pontos, missões, né? A gente não sabe ainda que missão esses jovens estão trazendo, essas crianças estão trazendo, e o ambiente correto. Eu não sei a história de vocês aqui, mas na minha vida eu nunca imaginei ter parado na Suíça, de encarnada. O vento leva, né? O vento levou, né? Nunca imaginei que eu ia morar no México, cidade de Sor Juana Inés de la Cruz. Nunca pensei que ia acabar em São Paulo, porque eu nasci em Cubatão, São Paulo, a terra mais poluída do mundo. Cubatão, naquela época. Nunca pensei que eu ia morar em Salvador da Bahia, terra de Sor Juana, da Joana Angélica de Jesus. Todas a mesma vida. Todas o mesmo espírito. Então a gente vê que aí tem algo organizado pelos espíritos. E se eu tivesse vindo do Brasil direto para a Suíça, eu não tinha ficado uma semana. Foi preciso primeiro saber como é reencarnar num país que tem uma cultura mais ou menos, mas já é um choque de cultura, mas você aprende muita coisa, que você não tem a mesma forma de pensar, a mesma forma de sentir, você já se adapta. Então eles fizeram um planejamento de adaptação suave. E eu passei 10 anos querendo ir embora da Suíça. Primeiro dia que eu cheguei na Suíça, entrei numa depressão com uma barriga desse tamanho, com filho para parir, dia 6 de outubro de 92, sem falar uma palavra. Qual é a roupa que eu comprei quando eu vi aquele frio de neve caindo? Uma roupa de esqui. Imagina uma mulher grávida. Eu não sabia lá, eu queria uma coisa quente, é o ridículo andando na rua. Ninguém me ensinou que roupa que se usava. Eu tinha uma emergência, estava com frio. Meu sangue também é baiano, né? Meu pai era baiano, eu morei na Bahia, no sertão. E lá vou eu de roupa de esqui com aqueles botões. E o povo só me olhando, eu pensava por causa da gravidez. Depois eu descobri que uma amiga me falou, não, essa roupa não se anda na cidade. Aí começou o tormento, eu olhava pela minha janela, só passava deficiente físico, cadeira de roda. Eu falei, nossa, essa Suíça é comprometida, viu? A cidade inteira só tem deficiente. Eu morava na rua que ia para um albergue de deficientes. Era o dia inteiro. Aí eu comecei a deprimir, aí vou lavar o banheiro, passei água por todo lado, passei quibó com barrigão, não se esqueçam. E o chão começou a vazar água para a sala e eu, cadê o ralo? Cadê o ralo? Gente, eu tirei água de copo do banheiro, ainda bem que tinha um degrauzinho assim, porque e quase que ia ser o que a gente chama em alemão Wasserschade. Custa no mínimo uns 30 mil para consertar. Eu tirando com copo e fiquei... Eu saí assim, o que é isso? Que país é esse? Que não tem ralo no banheiro? Só na banheira? Quando acabou, já estava com contração, com 7 meses, de tanto cansaço. Eu fui para a janela, chorei. Meu Jesus, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui.
Ai, meu marido chegou nervoso, não abre a torneira, não compra carne, não faz isso, cuidado com o dinheiro. Eu falei, o que está acontecendo? Uma bruxa suíça que pegou nele, né? Aí passou comecei a me empolar. Uma alergia terrível, grávida. Aí eu falei, você senta aqui e me diz o que está acontecendo. Nós acabamos de chegar e eles me despediram. Eu falei, meu Deus, graças a Deus, marido, Jesus ouviu minhas preces, vamos embora dessa terra, que lugar horroroso. Eu morava no México numa situação milhares de vezes melhor, morava numa mansão, essas coisas materiais, né? Numa mansão que em 5 meses eu já estava enjoada, que não fazia parte da nossa forma de ser, né? Mas cheguei aqui para um apartamento mofado, de 2 quartos que a empresa deu, com banheiro que não tem ralo, quero ir para o meu Brasil, né? Aí, quando acaba, fiquei tão feliz. Aí ele falou, mas vai ter neném primeiro, eles vão me dar 3 meses de indenização, assim que o neném nascer, a gente vai embora. Outubro, novembro, dezembro, janeiro. 12 de janeiro, meu filho nasce. 11 de janeiro, meu filho nasce. E vem a infeliz notícia. Olha, o presidente me chamou, que descobriu que era um erro. Ele não sabia. E aí ele me demitiu por um erro de interpretação, porque meu marido era um grande especialista do produto deles. Então, ele falou que vai me dar um aumento, me deu um computador e eu continuo assim. Senhor, que fizestes com a gente? Então a gente não tem noção. O mecanismo para botar você para fora, só para me parir feliz, né? Aí a gente está aqui. É Deus que manda. É Deus que manda. Meu marido, aos 59 anos, foi demitido da empresa que estava, que teve uma crise de repente. E ele sentava preocupado. Eu falei, você arruma outro emprego, você está doido, não é fácil, não sei o quê, você cabeça no mundo da lua, você acha que as pessoas queriam sua cabeça? Eu falei, vai. No outro dia estava com um emprego. Ok. Aí continuava infeliz. Mas eu pensei que eu ia me aposentar lá nessa empresa, eu gosto tanto do meu trabalho. Fizemos evangelho. Ele sempre faz evangelho comigo. Não sei se ele acredita em muita coisa, mas ele faz questão. E meu filho ateu também, eu tenho um filho ateu. Mas não perde, e está cada vez mais legal, porque ele não perde mesmo. Hoje eu não preciso nem forçar, nem falar, vem meu filho, não. Deu a hora, já está lá. Aí, uma coisa que acontece na vida da gente que é inexplicável. A empresa o aposentou, o indenizou e ele arrumou um outro trabalho. Mas tinha 6 meses de Kündigungsfrist, como é que chama isso em português? Aviso prévio. Ele tinha que trabalhar 6 meses para começar na outra empresa. E foi ficando triste. Então fizemos evangelho, estávamos só eu e ele é testemunha disso. Eu nunca deixaria um espírito falar no evangelho. Nesse dia, o espírito chegou, pode deixar que é uma exceção. Eu vou conversar com ele. E falou para ele, você quer ficar, você vai ficar. Agora, não fale mal da empresa, não fale mal de ninguém, não fique com raiva de quem te demitiu, anule todos esses sentimentos. Aí, quando eu volto, tá ele lá. Achou que era uma balela, né? O espírito falou isso, falou aquilo, falou que eu vou ficar, para mim não dizer, tudo bem. Isso é impossível. Ele falou, era impossível. Eu já estou aposentado, já tenho um novo contrato, já tenho a indenização, indo para a conta da Pensionskasse. Daqui a pouco, ele está no trabalho, minha gente. Ele estava descendo de elevador, essa história total, para vocês verem como quem manda é Deus. E às vezes ele satisfaz algo que nos possa ser como que uma trégua para a gente acreditar em algo. Ele desceu no elevador, subiu de novo, porque ele esqueceu que ele tinha que escrever uma coisa no e-mail e deixou os colegas irem almoçar sozinhos. Terminou o e-mail, ele desceu. Quem estava no elevador? O presidente da empresa. E falou, Newton, vem almoçar comigo. Ele senta com o presidente e falou, olha, ele falou, a situação está séria, está grave, né? E ele falou, eu fui demitido pela 2ª vez na Suíça. Eu fui demitido e eu não entendo, eu sou vendedor. Como é que agora vocês vão ficar sem vendedor? Se vocês
param a fábrica, tudo bem, mas vocês precisam vender para repor, e Essa foi a conversa que ele me contou. Tudo bem. No outro dia recebe um e-mail do presidente: olha, Nilton, a gente vai voltar atrás com a sua demissão, você vai lá no departamento de pessoal e vai assinar um novo contrato. Ele caiu das nuvens. E aí eu comecei a rezar pela empresa que contratou ele para daqui a 4 meses, né? Porque já tinham passado 4 meses. Eu rezei tanto que ele ligou para desfazer o contrato, perguntou se dava, porque já tinha assinado, e o homem falou: não se preocupa, seu Nilton. Olha, mas se o senhor quiser trabalhar com a gente no futuro, está aqui as portas abertas. Quem manda? E ele vai se aposentar na empresa que ele sonhou se aposentar. As tempestades, elas chegam, mas a gente tem que manter sempre a esperança ativa, não deixar cair a nossa coragem. Porque se houver prece dentro de um lar, se houver um evangelho instalado, as luzes do céu se acendem e Jesus ouve com mais facilidade os nossos clamores. Porque me cortou o coração ver meu marido sofrendo. Muito, muito. Porque você ia se aposentar muito antes e não sabia o que seria amanhã, né? E agora ele está já com 67 e a empresa nem aposentadoria quer dar, né? Ele vai ter que aposentar agora na marra. O bem vence, mas a gente tem que esperar a fortaleza. Nós temos que ser como o bambu, né? Que o vento vem, enverga, mas não quebra. Né? Sejamos fiéis à nossa crença no bom Deus. Sejamos fiéis à nossa crença em Jesus. Né? Desculpa eu usar uma experiência pessoal, mas isso foi tão grande, foi tão marcante, foi tão doido, que eu falei, vou contar isso porque são as expiações, as provas que a gente tem que passar. E se a gente vence, ele hoje acredita. Antes ele não acreditava. Né? Então, a encarnação, o corpo... já está na hora, né? Posso terminar rapidinho? 5 minutinhos? O corpo é o alambique em que a alma tem que entrar para se purificar. Isso está em Livro dos Espíritos. E como funciona um alambique? Com fogo embaixo, fervendo, para poder passar por todo aquele processo, para lá na frente sair o espírito. Porque sprit é álcool. Para sair o que vai ser destilado disso tudo. Nós estamos aqui no alambique, para ver se a gente se afina mais e se nos tornamos menos materiais na próxima existência. A reencarnação, também para que vocês saibam bem rapidinho, ela é a justiça de Deus em ação, nos possibilitando sempre a reparação e o reinício. Admite para o espírito muitas existências sucessivas. Todos nós somos almas milenares. Comprova a justiça de Deus, explica o futuro. Porque às vezes a nossa vida está toda boa, vem um tsunami e nos pega bem na hora da maior felicidade e nos leva embora. Mas a gente tem que entender por quê. Firma as nossas esperanças. Então, por pior que esteja a situação, a gente sabe que a reencarnação atual é uma prova, é uma expiação e que nós vamos ter uma vida futura, que é também um dogma. É um dogma espírita. A reencarnação é um dogma espírita, porque Kardec cita como dogma 2 vezes no Livro dos Espíritos e no Evangelho. Então, porque o dogma é um compêndio de ensinamentos que, se retirado de uma filosofia, de uma ciência, de uma religião, deixa de ser verdade aquela religião. Então, nós temos o dogma da reencarnação e da vida futura. Nós sabemos que estamos aqui fazendo um estágio temporário no corpo, mas temos uma vida intensa, que se esse estágio a gente passar com louvor, aprender realmente o que tem que aprender, estaremos bem empregados lá adiante. Teremos sempre a possibilidade de um novo crescimento, até a plenitude. Peraí. Agora, vocês sabiam, porque a gente falou sobre reencarnação consciente e reencarnação inconsciente. Consciente, o espírito se prepara para reencarnar, participa na organização do próprio feto, firma as nossas esperanças novamente de dar certo a reencarnação.
O inconsciente, o espírito tem que ser magnetizado pelos benfeitores espirituais. A organização do feto é auxiliada pela mente da mãe e dos espíritos. A mãe quer tanto ter aquele filho, sente aquele amor, aquele carinho, então ela abastece aquele espírito daquela energia que ele não tem, da vontade de renascer, né? São conduzidos ao ventre materno como crianças adormecidas, mas de forma inconsciente. Não é que nem o Segismundo que ficou no lar, fazendo aquela ligação, todo aquele processo, não. É Vapt e Vupt, né? Eles fazem a redução perispirítica e reencarnam nas encarnações inconscientes. E muitas vezes eles não querem reencarnar. Aí acabamos. Então, a próxima etapa, nós falamos agora da reencarnação, que não quer dizer vida. Vida é o nosso espírito que tem. Aqui nós temos uma vida biológica, inexplicável pela biologia, pela ciência, porque o que a ciência nos explica são as reações bioquímicas, são as Fähigkeiten, as qualidades do corpo, a formação dos órgãos, mas o que é vida eles não conseguiram até hoje desvendar esse fenômeno. Vem o espiritismo trazendo para a ciência acadêmica agora, através de grandes pesquisadores e de grandes homens de bem, intelectuais, de que a origem da vida se encontra no espírito. Unindo-se à matéria, vitalizado por fluidos daquele planeta, o primeiro fluido é materno, né? E como revitalizado ele renasce para viver uma experiência espiritual. Muita paz e que Jesus nos abençoe. Bom apetite!